Olá! No programa deste sábado estaremos fazendo uma edição especial para falar sobre o direito da mulher e a pandemia do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Tem surgido um debate, uma polêmica aí de que as mulheres teriam sido mais afetadas com relação à obrigatoriedade do isolamento, o distanciamento social. E os números dos indicadores de violência contra a mulher supostamente estariam refletindo isso. Nós vamos trazer no programa de hoje, para falar sobre isso, 3 mulheres muito importantes nesse trabalho de defesa do direito feminino em nosso estado. A Tatiana Bastos, que é delegada da Polícia Civil, a Ariane Leitão, que é advogada feminista e ex-secretária também de políticas pelas mulheres no estado do Rio Grande do Sul, e é também ex-secretária e também ex-candidata, foi candidata, né, ao Senado do estado, a Abigail Pereira. Tenho certeza que vai ser um grande debate, 3 entrevistas muito proveitosas, e você, né, não deixe, antes de começar a nossa entrevista com as 3 personalidades, não deixe de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um vídeo novo. Então vamos lá. Olá pessoal, estamos iniciando aqui o nosso RS em Pauta de hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, meio-dia neste momento, exatamente meio-dia. Hoje, então, conforme anunciado, né, o nosso tema hoje é o direito da mulher e a pandemia. Vai estar conosco hoje a advogada feminista Ariane Leitão. Daqui a pouquinho mais entra aqui na tela e no estúdio virtual conosco. Vou trazer aqui para a nossa tela o Lac, que já está nos aguardando. Bem-vindo, Lac, tudo bem? Tudo bem, bom dia, como é que vão as coisas? É isso aí, né, Lac? Essa animação que tu me passaste ontem aqui, foi postada no Twitter, né? Ela é muito significativa e dá uma ideia do como o Brasil chegou a essa segunda posição, e nada pode nos dizer que ele não possa assumir uma primeira, né? Porque o Brasil, embora tenha uma posição, a população menor que dos Estados Unidos, mas é uma grande população e a gente sabe das dificuldades econômicas e sociais que existem aqui no país, né? Sim, ontem o Brasil já está tomando providências para não assumir a primeira posição. Começou a mexer nos números, não é ajudar a população. Ontem o Jornal Nacional anunciou que o Ministério da Saúde já está dando uma mexida nos números, escondendo algumas coisas para evitar que a manchete seja feita, que é a manchete real. Brasil assumirá nos próximos dias a liderança mundial da contaminação e talvez de mortes mais adiante também, infelizmente, né? Vou trazer aqui para a nossa tela agora a nossa convidada de hoje, que é a Ariane Leitão. Bem-vinda, Ariane, tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem? Bom dia Everton, Lac. Agradecer o convite do professor Christian também, fez contato comigo. É um prazer poder falar aqui para a Rádio RS e trazer um pouco aí das demandas das mulheres durante esse período tão crítico, né, que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo com a questão da pandemia. É isso aí. O tema, então, hoje é o direito da mulher e a pandemia, o nosso tema amplo, né? Deixa eu apresentar para vocês a Ariane. Ela é advogada feminista e especialista em direitos humanos. Também é autora do livro Tráfico de Mulheres, a Exploração Sexual no Brasil e a Violação aos Direitos Humanos. Também foi secretária estadual de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, é consultora e fundadora da O Mulheres, Assessoria e Consultoria em Gênero e Direitos Humanos. Também coordena a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e a Força-Tarefa Institucional de Combate aos Feminicídios. É isso aí mesmo, Mariane? Li correto? É isso aí. Currículo resumido. Olha, tem bastante coisa. Então vamos começar assim resumidamente, nos mostra aqui para os nossos ouvintes, apresenta para nós este quadro, de uma forma geral. Então, o que nós viemos discutindo, né, nesse período de pandemia? O movimento de mulheres, o movimento feminista, costuma dizer que o que já era muito ruim, a situação das mulheres aqui no Brasil, eu vou me ater mais ao Brasil, né,
já era muito ruim, está muito pior. Nós viemos de um processo, logo depois do golpe contra a presidenta Dilma, de extinção total das políticas para as mulheres no Brasil. Redução de orçamento para a política pública, extinção do Ministério de Mulheres, e hoje nós temos uma situação extremamente grave, que o Ministério, que teoricamente toca, né, a política para a mulher, não tem recurso para o enfrentamento à violência, e nós temos uma pastora, com todo respeito à questão religiosa, mas o Brasil é um Estado laico, constitucionalmente falando, nós não poderíamos nem tratar desses temas num espaço público, sobretudo um ministério, e nós temos um retrocesso muito grande em relação às políticas para as mulheres, onde nós garantimos os direitos humanos das mulheres com a aplicação de recurso público para essas políticas. Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul não é diferente. Nós tínhamos uma Secretaria de Política para as Mulheres durante o governo Tarso, ela foi extinta no governo Sartori. De lá para cá, nós tivemos uma redução orçamentária para o investimento em política pública para as mulheres gigantesca. Nós deixamos no último ano do governo Tarso 10 milhões para serem executados em política pública. Estes valores foram reduzindo de forma contínua durante o governo Sartori. O último ano do governo Sartori, nós tivemos apenas R$180 mil para aplicação em recursos para efetivação de políticas públicas, e vejam que o que era muito ruim, como eu falava no início, ficou ainda pior. Com a entrada do governo Eduardo Leite, nós tivemos a separação ou apresentação ou a alocação de recursos de apenas R$20 mil para trabalhar políticas públicas para as mulheres em todo o Rio Grande do Sul. Vejam, nós somos a maioria da população e nós temos um recurso que chega a ser ridículo, né, para a aplicação de políticas públicas que garantam os nossos direitos. É em virtude disso que nós criamos, inclusive, essa força-tarefa de combate aos feminicídios, que é uma ação que nós desenvolvemos através da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, da qual eu coordeno e o deputado Jefferson Fernandes é o presidente. Essa iniciativa, ela existe desde o ano passado. Nós fizemos 7 encontros regionais, andamos em todo o Rio Grande do Sul para identificar por que as mulheres no Rio Grande do Sul vêm morrendo muito. No ano passado, nós ocupamos o 3º lugar no Brasil de estado entre os estados que mais matou mulheres. E esse cenário é um cenário, Everton, que fica totalmente paralelo às informações que são passadas para a população. A gente vem fazendo um trabalho com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com a mídia alternativa, como é o caso aqui. Quando eu falo alternativa, não é os grandes veículos de comunicação, né? Sim, da mídia impressa e aqueles, né, que tem os programas de TV, enfim. A gente vem fazendo um movimento para denunciar o que vem acontecendo. Né? O que vem acontecendo é um ataque à vida das mulheres, e esse ataque é extremamente preocupante. E o que acontece agora na pandemia? Tudo isso que eu falei para vocês é de antes da pandemia. É isso que eu ia te perguntar, Ariane. É exatamente isso que eu ia te perguntar, aproveitando que o Christian me lembra agora que hoje é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, né? Então fica o registro aqui. Obrigado, Christian, nosso grande produtor. Sim. Aí, ele comentou também, que ótimo que vai ter essa coincidência, né? Vejam, em relação à pandemia, então, o cenário que nós vemos hoje é um cenário onde as mulheres estão no centro de uma situação de gravidade. Por quê? As mulheres são a maioria da população, das servidoras, das funcionárias de saúde que atendem a população, especialmente na categoria de enfermagem. Mais de 80%, 90% da população das servidoras, trabalhadoras, são mulheres que estão à frente enfrentando o Covid. Então, já é um ataque, já é uma ameaça à vida das mulheres. Eu peço desculpas que o meu filho de vez em quando entra aqui, tá, pessoal? Eu não tenho como controlar ele mais. Desisti, já tinha falado para o Everton no início. Não, então, né, home office é isso aí. Super bem-vindo. Nós temos essa situação, então, em relação à saúde, mais especificamente falando, né, trabalhadoras da saúde que enfrentam o Covid hoje, a maioria são mulheres.
e então as nossas vidas estão mais expostas. As mulheres estão expostas também durante o período da pandemia em relação porque chefiam as famílias mais pobres, mais vulneráveis. Então, a ausência do auxílio estatal em relação a essas famílias chefiadas por mulheres é uma situação gravíssima que atinge em cheio as nossas vidas. A gente pode verificar essas filas na frente da Caixa Econômica Federal, a mulheres com filhos, mulheres que inclusive estão sendo vítimas de violência patrimonial por maridos, ex-maridos, ex-companheiros, que têm utilizado o CPF dessas mulheres para retirar o auxílio emergencial, ou as mulheres ainda podem sofrer ataques em relação às suas vidas em virtude da violência doméstica durante o isolamento. Também é um tema que nós estamos tratando, inclusive, o movimento de mulheres e o movimento de saúde das mulheres, que trata a saúde das mulheres, vem apontando, pessoal, que nós vivemos em relação aos números de violência contra mulheres e seus dependentes durante o isolamento social, de uma epidemia dentro da pandemia. Tamanho é a quantidade, né, a incidência de violência, de ataque contra a vida das mulheres durante esse período. Então, vocês vejam que a pandemia ela é um cenário realmente complexo, extremamente complexo para as mulheres, e que atinge em cheio a vida, a saúde física e mental, como eu falava para o professor Christian, né? A questão do isolamento também atinge a saúde mental, como vocês podem ver aqui no home office, entre o filho, né? A gente está trabalhando, está cuidando do filho, está dando conta das tarefas domésticas. Então, todo esse processo é um processo extremamente preocupante e que, infelizmente, as autoridades brasileiras não têm apontado nenhuma alternativa para enfrentar todas essas situações que eu estou apresentando aqui para vocês. Pois é, Tatiana, são várias essas questões. Sabe que nós vamos falar bastante sobre esse assunto também, eu queria te contar, já te convidando para os próximos programas, e os nossos ouvintes também, nós vamos abordar mais ainda esse tema, tá? Nós vamos começar aqui no dia 3/6, nós vamos falar com a delegada Tatiana Barreira Bastos sobre violência doméstica, né, em tempos de isolamento social, de uma forma mais ampla, e no dia 4, isso tudo na semana que vem, nós vamos falar com a Abigail, impactos na vida da mulher, né, os impactos, assim, da pandemia na vida da mulher. Então, a gente Nossas parceiras da Força Tarefa de combate aos feminicídios, todas elas. Bacana. É isso aí, porque esse é um tema bastante forte, a nossa preocupação aqui com as mulheres, né? Já tem os dados, os números, aí as notícias que estão chegando são bastante preocupantes, porque a violência contra a mulher num país machista, ele já é grande, e nesse tempo de pandemia parece que a coisa tem aumentado ainda, e a gente tem que tentar resolver essa questão aí. Deixa eu trazer o Lac aqui para a nossa conversa também, que o Lac tem acompanhado esse tema, Lac, vamos abrindo o teu microfone enquanto eu vou falando aqui, e eu queria saber, assim, a tua opinião também, como é que tu tem visto essa situação, eu sei que te preocupa bastante com esse tema também. Sim, a violência da mulher se insere numa série de situações que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, desde que foi realizado o impeachment, e todos os direitos trabalhistas, os direitos das minorias, os direitos nos quais se incluem os direitos femininos também estão sendo atingidos. A grande mídia tem responsabilidade nisso, a grande mídia acompanhou isso acontecer, o judiciário também tem responsabilidade, observou isso acontecendo e permitiu que acontecesse, que as forças, não apenas conservador, porque ser conservador é possível, ser de direita é possível, mas ser de extrema direita não é possível, porque a extrema direita se resume ou se espelha no que foi o Mussolini, no que foi Hitler, e acaba que as mulheres são as maiores vítimas dessa situação, e a posição defendida pela Ariane e por outras tantas mulheres de fibra, de luta, que tu citaste, Everton, são as mulheres de vanguarda que estão impedindo que as coisas sejam ainda piores. Mas essas medidas das mulheres, de proteção às mulheres, elas estão inseridas também em toda a luta
da extrema-direita de quebrar as defesas do Estado democrático e quebrar a Constituição. Concorda, Ariane? Com certeza. Enquanto estava falando, eu estava dando uma olhada aqui nos números, estava dizendo para o Everton no início que eu já estou acostumada com as lives, então eu vou falando e também vou compartilhando aqui para o pessoal poder nos assistir. Legal. O que acontece, né? Nós vivemos, como tu dizes lá, que não é uma questão da gente dizer, porque a direita, porque a esquerda, porque... A questão é que nós temos direitos garantidos constitucionalmente. O que vem acontecendo no Brasil é, sim, uma opção ideológica em retirar direitos das mulheres, em fechar espaços públicos que trabalham políticas para as mulheres e transformar a situação das mulheres do ponto de vista da política pública simplesmente num caso de polícia. Aqui no Rio Grande do Sul é o que nós vivemos, com todo o respeito que nós temos e trabalhamos em conjunto com as delegadas, com a chefe de polícia, com a Brigada Militar, através da Patrulha Maria da Penha. Logo no início da pandemia, nós incluímos todas as mulheres possíveis no grupo da Força Tarefa de Combate aos Feminicídios, porque, afinal de contas, né, autoridades, agentes públicos têm que colocar a vida das pessoas acima de qualquer divergência política, né? No entanto, isto não diminui a responsabilidade do governo Eduardo Leite de disponibilizar um valor pífio para enfrentar a violência contra a mulher. Eu não estou nem falando, esse valor não é nem para qualquer outro tipo de ação, é só contra a violência. Esse é um valor que não paga a gasolina de uma viatura da Patrulha Maria da Penha. São várias situações aí que a gente está se movimentando, várias iniciativas, né, para enfrentar a questão da violência no período da pandemia. Uma pena que os projetos de lei não andam com a celeridade que eu acredito que deveriam andar num período de emergência como esse. Então, esses projetos ainda estão nas comissões de mérito, mas nós estamos trabalhando com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com o movimento da minha Porto Alegre. Quero fazer uma saudação aqui à Clara Corleone, que está nos ajudando, para botar esses temas aí na panela de pressão e mandar muitos e-mails para os deputados, para eles se sentirem obrigados, os deputados de situação, a votar favoráveis aos projetos que garantem a vida das mulheres e seus dependentes durante o período da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Olá, estamos iniciando o RS em Pauta, hoje dia 3 de junho de 2020, neste momento, meio-dia em ponto. Vamos trazer aqui para a tela, então, a nossa convidada de hoje, que é a delegada Tatiana. Tudo bem, delegada? Tatiana Barreira Bastos. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Everton, Lac, um prazer estar com vocês, um prazer estar com todas as pessoas aí que nos assistem nesta manhã. Que bom que a senhora pode nos atender. A delegada que acabou de sair de uma oitiva e entrou agora há pouco no nosso estúdio. A Tatiana, ela é delegada de polícia do estado do Rio Grande do Sul desde 2004 e atualmente ela é titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre e diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, perdão. Então, delegada, essa é a nossa pauta de hoje. Nós ouvimos falar muito nos noticiários há algum tempo que, em função da pandemia, estariam aumentando o número de violência, né, principalmente violências contra as mulheres. A gente gostaria de saber a sua, né, da senhora que está por dentro desses números, assim, acompanha esses fatos no dia a dia, se isso se comprova mesmo. Bom, na verdade, Everton, essa foi uma tendência mundial, né? A gente percebe que em todos os países do mundo que tiveram os decretos de calamidade pública e algum nível de isolamento, confinamento ou distanciamento social, pelo aumento da convivência entre vítima e agressor, houve sim um aumento, em alguns países e estados do Brasil, um aumento extremamente relevante e significativo, alguns até a ordem de 400% mais feminicídios, como foi no estado do Mato Grosso. Então, a gente já estava preparado, né, desde o início, nosso decreto, a gente começou a suspender ou modificar as nossas rotinas por volta do dia 20 de março, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a Polícia Civil já estava atenta e já, inclusive, se preparando com canais alternativos de denúncia, né, tentando facilitar com que essas mulheres que estão em situações de violência pudessem nos acessar, mesmo à distância, né, canais online, WhatsApp, delegacia online para registro de ocorrência, porque essa, sim, já era uma tendência.
No nosso estado, que a gente percebeu nesses meses de março, né? Março, então, a gente teve 10 dias após o isolamento social, e abril tivemos já um mês cheio para poder fazer uma análise um pouco mais completa. O que a gente percebeu aqui foi uma queda dos indicadores criminais, praticamente todos, sendo mais incidente essa queda nos crimes menos graves, né? Os crimes de injúria, por exemplo, foram os que tiveram uma queda maior, que são aqueles xingamentos considerados pela lei uma forma de violência moral, mas, em contrapartida, um aumento do principal indicador, do mais grave, que é o feminicídio, né? O feminicídio aumentou no nosso estado, em relação ao mesmo período de 2019, considerando até o final do mês de abril, um aumento de cerca de 66%. Então, com essa breve análise, nós não podemos afirmar, ainda que tenha queda dos demais indicadores, que houve uma diminuição da violência. Praticamente em todos os delitos, sim, houve um aumento, um incremento, tanto na incidência como na gravidade desses crimes. Mas, claro, que por ter uma dificuldade maior, apesar da gente ter criado muitos outros canais alternativos, a gente sabe que nem todas as mulheres estão de posse dessas informações, e não só mulheres em situação de violência, mas a sociedade como um todo também tem esse papel e esse dever de contribuir com as denúncias. Então, a gente acredita, né, que à medida em que a gente vai tendo também uma divulgação maior desses novos canais, esses novos meios de comunicação da Polícia Civil com a população, a gente, claro, vai tendo um dado um pouco mais próximo do real. Então, o que a gente pode dizer é que aumentou a subnotificação desses crimes, né? Mas em relação ao feminicídio, que é o crime que praticamente não tem subnotificação, a gente consegue perceber, sim, que houve um aumento, e dá para a gente, com certeza, atribuir também, não somente a isso, porque o grande aumento deste ano foi no mês de janeiro, por exemplo, foi o mês que a gente mais teve aumento, e foi antes da pandemia, né? Mas também houve, sim, uma contribuição da pandemia, desse isolamento social, para o aumento dessas violências. Delegada, a gente sabe que a violência contra a mulher é uma coisa histórica na humanidade, infelizmente, não é de hoje, né? E que nesse momento de confinamento as coisas só pioraram pelos números aí que a senhora nos apresenta. Entre a violência, são vários tipos de violência contra a mulher, a violência moral, a violência física, sexual, né? Qual é desses índices? É possível separar esses índices e ter alguma informação a respeito de qual é o maior deles dentro dessa notificação? Isso, sim, lá que é possível. A Lei Maria da Penha, ela fala em 5 tipos de violência, né? E é importante que a gente realmente saliente isso para a população, porque há formas de violência extremamente sutis e que a maioria das mulheres que estão nesses contextos de violência nem percebem, né, que já estão sendo vítimas e que já podem denunciar. Até porque o quanto antes ela denunciar, né, os crimes menos graves, aumentando a denúncia, a chance é que a gente reduza o feminicídio, que é, como eu falei, é um crime que as mulheres hoje têm chegado a ser vítima desse crime mais grave, que é a violência letal, sem nunca terem feito qualquer registro de ocorrência anterior contra esse agressor. Só no mês de abril deste ano, foram 10 feminicídios consumados, nós percebemos que nenhuma mulher tinha um registro anterior, tá? Então, ela deve denunciar o quanto antes, né, e todas as formas criminosas. A gente tem os indicadores, todos são separados por tipo penal, né? O tipo penal que mais aparece, isso não é de agora, isso é sempre, né, histórico, é a ameaça. A ameaça é uma espécie de violência psicológica, né? Tem uma pena ainda baixa, mas é um dos crimes que mais antecede, inclusive, o feminicídio. Então, a gente não pode olhar só para a pena combinada ao tipo penal. A gente tem que olhar para esses delitos todos e até as contravenções cometidas, né, mediante violência doméstica e familiar, porque, por exemplo, as perseguições, elas são consideradas uma perturbação da tranquilidade. É uma contravenção penal, pena também, né, bem baixinha, mas são crimes e contravenções, são fatos criminosos que mais antecedem a prática mais grave, que é o crime de feminicídio. Então, a mulher deve buscar e denunciar todas essas violências, né? Como eu falei, a gente percebeu uma queda dos indicadores, principalmente dos crimes menos graves, como é o caso, por exemplo, da injúria, que é um crime muito frequente, uma espécie de violência moral, mas teve uma queda maior. O que a gente percebe? Que os fatos mais graves, como as lesões corporais, os estupros, os feminicídios tentados, esses fatos continuam chegando ao conhecimento da polícia, e a gente tem agido muito fortemente, né,
com todos eles, porque já são considerados crimes graves e crimes em que, na maioria das vezes, as vítimas já estão em situação de risco, ou seja, a chance de evoluir para uma violência letal é muito grande, mas esses são os crimes, por exemplo, que apresentaram a menor queda nesse período, né? De forma que eles continuam chegando, mesmo nesse período de pandemia, claro que muito menos presencialmente e muito mais por esses outros canais que eu falei, como o próprio WhatsApp e a delegacia online. Delegada, a senhora que acompanha diariamente esses casos e essas situações, é possível dizer que há um mecanismo de repetição em vários casos? Ele começa com ameaça, ele passa para isso e depois vai para aquilo, ou ele já acontece de forma definitiva e de repente, na maior parte dos casos? Qual é a trajetória? Como eu falei, muitas mulheres só chegam a virar um indicador, uma estatística, quando chegam ao feminicídio. Mas é claro que nós sabemos que nenhuma agressão começa com esse tipo de violência. Elas vão sendo adotadas de forma progressiva, ou seja, começam com crimes menos graves, com a violência psicológica, com a violência moral, e se essa mulher não der um basta, né, não estiver ainda pronta para essa tomada de decisão, e aqui é importante que se frise que a culpa nunca é da mulher, né, que a mulher não denuncia, não é porque gosta de sofrer violência, ou porque gosta de ser humilhada, porque ninguém gosta disso, mas é porque há muitas amarras sociais, culturais, históricas, psíquicas, econômicas, que ainda prendem essa mulher, o que nós chamamos de ciclo da violência conjugal. E o ciclo é justamente o que eu acabaste de falar, lá. Ele inicia numa fase, num estágio mais sutil, onde nós chamamos, né, que nós chamamos da fase da tensão, quando as primeiras tensões e conflitos do cotidiano vão sendo acumulados, e a tendência é que essa mulher reaja só pela passividade, ou seja, ela vai administrando essas violências. Logo ali adiante, esse ciclo evolui para a chamada fase da explosão ou da agressão, quando as violências físicas acabam acontecendo, é o tapa na cara, é o empurrão, é o soco, é a esgaradura, é o crime sexual, ou até, muitas vezes, já a explosão se dá na forma de tentativa de feminicídio ou até de um feminicídio consumado. E logo após este momento da explosão, que muitos homens, inclusive, acabam dizendo, né, eu tive um surto, e a gente sabe que não se trata disso, né, se trata, sim, da progressão dessa violência, eles acabam demonstrando um pseudo-arrependimento, praticam atos de gentileza, né, e novamente justificam as violências praticadas, e a tendência dessa mulher é perdoar, é acreditar na mudança desse agressor, ou que não vai mais repetir, né, ou que foi realmente um momento que ele estava passando por uma situação difícil na sua vida, por desemprego, por crise econômica, porque estava alcoolizado, porque teve um dia difícil no trabalho, enfim, e ela acaba perdoando. Essa fase nós chamamos a fase da reconciliação, é a fase em que essas mulheres acabam ficando muito pouco cooperativas, né, com a polícia e com o sistema de justiça. É o momento que muitas voltam à delegacia e dizem que desejam retirar a queixa, né, ou desistir do prosseguimento da ação penal. Muitas não vão fazer exames de corpo de delito, dificultando a materialidade daqueles crimes que deixam vestígios. Muitas não vão a audiências quando intimadas, porque já voltaram para esses agressores. Então, isso na verdade, não é a exceção. Infelizmente, isso é a regra, né? Essas mulheres, muitas vezes, vão ir e vir deste ciclo, que é uma espiral de violência, é um ciclo patológico, que a gente costuma dizer que ele vai se retroalimentando, porque ele termina e recomeça, e muitas vezes ele recomeça no mesmo dia, ou em algumas semanas, ou em alguns meses, mas o que acontece, e isso é uma estatística, é que em 30 dias, 68% das mulheres que se retratam, que desistem do prosseguimento do inquérito ou da ação, retornam para um novo registro de ocorrência, o que só demonstra que a violência não vai cessar, ela vai aumentar e progredir e agravar cada vez mais. Delegada, deixa eu trazer aqui para a senhora alguns comentários dos nossos ouvintes, tem uma pergunta também. Primeiro comentário aqui da Jodondela, diz que após feita a ocorrência por parte da mulher, né, o problema é ela voltar para casa. E a Maria de Lourdes, ela pergunta, como denunciar sem ter proteção do Estado? Se denuncia, como vai se proteger? Muitas dependem financeiramente. Como é que Everton, está meio baixa a tua voz, eu não ouvi perfeitamente a pergunta, mas fala sobre a dependência econômica, patrimonial, é isso? Isso, delegado. Eu coloquei na tela também. A dependência econômica, ela é um dos fatores que contribui e, com certeza, retarda a tomada de decisão por essas mulheres. A gente costuma dizer que a maioria dessas mulheres sofreram por anos
caladas, né, isoladas da violência que sofrem, por vários aspectos internos e externos, né, endógenos e exógenos. Um deles é a dependência econômica, mas ele não é o mais importante, né? A gente costuma dizer que o que mais prende a mulher é a baixa autoestima e a dependência psíquica ou afetiva com este agressor. Porque nós temos um histórico de inúmeras mulheres que, quando elas conseguem se fortalecer emocionalmente, né? A mulher tem uma capacidade de resiliência incrível e muito superior à dos homens, inclusive, que é essa condição de superar, de superação, né? Até pela própria maternidade, a gente sabe que a força da mulher é muito grande, mas a maioria dessas mulheres não conseguiu ainda encontrar, né? Acessar, muitas vezes, esse amor próprio, essa força interna, para romper um ciclo de violência. Então, sim, contribui, a gente sabe que há muitas mulheres que não têm para onde ir, que não têm com quem deixar os filhos, e que acabam suportando. E no Brasil, o tempo médio que a mulher suporta atos de violência antes de denunciar são 10 anos. Segundo pesquisa, né, do IBGE e do IPEA. Então, a gente sabe que é um tempo muito longo e que vai adoecendo, desgastando e cada vez reduzindo mais a autoestima e a autonomia dessas mulheres. Mas, com certeza, bem lembrado pela Maria de Lourdes, é isso que fez a pergunta? Isso, é um fator, sim, que dificulta a tomada de decisão. Tá certo, delegada. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por ter separado um espacinho aí na sua agenda, e o espaço fica à disposição também, quando a senhora puder voltar aqui conosco, será muito bem-vinda. Um grande abraço para a senhora. Muito obrigada, Everton Lack, obrigada a todos, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho e dizer que a gente continua à disposição, né? 24 horas aí prontos para acolher as mulheres e para servir e proteger. Obrigada e um bom dia a todos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, estamos iniciando a transmissão do RS em Pauta, hoje dia 4 de junho, quinta-feira, neste momento, 12:02. Vou trazer aqui para a nossa live, para a nossa pauta de hoje, o jornalista Luiz Augusto Kerr, neste momento lá que está no background, abrindo os microfones, para que possa chegar aqui conosco e trazer os destaques de hoje. Olá, Lac, tudo bem? Olá, Everton, bom dia, telespectadores, nossos ouvintes. Tudo tranquilo, sim. Acompanhando o noticiário econômico, político e os números da pandemia que tu apresenta aí, que infelizmente são uma decepção, só crescem e nos assustam, né? Nós que, os mais idosos principalmente, mas toda a população, né? É verdade. Agora sim, olá. Tudo bom? Aí ela correndo. Agora vamos baixar o áudio aí, Abigail, que foi o retorno um pouquinho. Sei, já vou baixar aqui. Que legal. Bem-vinda, Abigail. Enquanto vai se conectando, deixa eu te apresentar para o nosso público, né? Quem ainda não te conhece, é claro, a Abigail Pereira, ela é fundadora e militante da União Brasileira de Mulheres, entidade feminista e emancipacionista. Participa da Força-Tarefa contra o Feminicídio também através do mandato do senador Paim. É isso aí, Abigail? Isso mesmo, Everton. Bom dia para você, para o Lac. Eu estava aqui já antes do meio-dia, só mandei o WhatsApp. Eu estou aqui. Isso aqui que acontece. Né? Mas eu não entrei pelo YouTube. Mas, enfim, acontece, é da vida, né? Mas eu estava te ouvindo lá, e é isso, né?
de pesadelo em pesadelo, nós vamos aí resistindo, né? E é esse o currículo mesmo, Everton. Eu sou uma militante feminista desde muito cedo, né? Sou fundadora da União Brasileira de Mulheres e sempre estive muito ligada ao movimento de mulheres, às lutas, né, que as mulheres travam ao longo dos anos. Prazer estar aqui com vocês. Que legal, prazer é todo nosso. Então, Abigail, ontem nós recebemos aqui, nós abrimos essa pauta, digamos, né, da questão da violência contra as mulheres. A gente convidou a delegada Tatiana Bastos, que ela é da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher aqui em Porto Alegre, e ela confirmou os números conosco, né, o aumento aí do feminicídio, os números que estão, inclusive, na própria Secretaria da Segurança Pública aqui do Estado, os números de abril, que estão divulgados lá, em seguida estão saindo o de maio. Mas eu queria ver a tua visão, assim, tu que acompanhas de perto, então, essa questão, como tem sido o trato com as mulheres neste momento de pandemia, se teve alterações realmente, e de que tipos de mudanças nesse momento? Nós costumamos afirmar, Everton, que a pandemia, ela ataca a todos e a todas indiscriminadamente, mas o impacto tem sido muito maior com as mulheres, muito maior. Veja bem, se nós olharmos as funções, as profissões de quem está na linha de frente desde o início, quem são? Se nós olharmos na área da saúde, são mulheres, a grande maioria, né? Nos postos de saúde, nos hospitais, seja auxiliar de enfermagem, seja enfermeiras, né? Seja o pessoal dos serviços, enfim, mulheres. Na assistência social, mulheres, né? Então, a linha de frente do atendimento, o impacto para essas mulheres não está sendo fácil. Não está sendo fácil do ponto de vista da sua função, que está lá para proteger a nossa vida, né? E, no entanto, o reclamo desses profissionais tem sido recorrente dia após dia, da falta de EPIs que não é fornecido, carga horária extenuantes, né? Uma situação extremamente difícil. Se nós olharmos as mulheres que foram já na nossa crise econômica, em que o desemprego... Porque, veja bem, a pandemia chega no Brasil, e chega num Brasil que escancara as suas desigualdades. Né? Não é um país que estava bem, não, nós não estávamos bem. Né? Nós entramos o ano com uma crise econômica gigantesca e um desemprego crescendo. As mulheres são sempre num desemprego, são as primeiras a serem demitidas, né? E as mulheres, então, vão para a informalidade. A grande maioria dos trabalhadores informais são mulheres, são trabalhadoras na informalidade, e que também se viram nesta condição de ter que ir para o isolamento. Então, às vezes, a gente firma o pé, né, de que o isolamento tem demonstrado que digamos, a medida mais eficaz, nós estarmos distante neste momento. No entanto, o pessoal que trabalha na informalidade diz, sim, mas e daí? Eu vou morrer do vírus ou vou morrer de fome? Né? Então, acaba também pressionando para que voltasse, digamos, a esta nova normalidade, né? Bom, então eu disse no início, nós vamos resistindo de pesadelo em pesadelo, né? Estava ouvindo aqui o Lac comentando, né, essa conjuntura, dizer, nós estarmos vivendo numa pandemia sanitária, onde nós estamos sem ministro, né, gente? Vamos combinar. Já caíram dois e estamos aí com um interino que não disse a que veio, porque não apresentou absolutamente nada até agora. Aí nós temos agora o da educação, tomara que caia, né? Tomara que caia, porque é um absurdo, só fez mal à educação o tempo todo, né? Uma pessoa extremamente preconceituosa, despreparada, que não entende absolutamente nada de educação, né? O desemprego, portanto, crescendo. Felizmente, digamos, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a ajuda emergencial. Porque é isso, nós queremos o isolamento, mas o governo tem que garantir que as pessoas fiquem em casa. Garantir significa
dar essa ajuda emergencial, ajudar a garantir os empregos, garantir a sobrevivência das empresas, especialmente as pequenas, que são as que mais empregam. No entanto, a gente vê o ministro da Economia dizer que as pequenas, né, que se lixem, né, para não dizer palavrão como eles disseram, né? Já encaminho aqui, então, Abigail, a pergunta da Cris, né? A Cris, ela colocou aqui: de que forma o Estado, o município e outros setores da institucionalidade estão atacando o crescente número de feminicídios? Tá, beleza, nós já vamos entrar. Eu queria fazer essa digressão de onde estão inseridas essas mulheres, né? Mas já entro nessa questão, então, da violência contra a mulher. Então, eu vinha falando deste cenário, né, difícil para todos nós, onde o governo é um governo negacionista, né, nega o tempo todo, e um presidente de capitão virou médico, porque fica receitando medicação, né? Bom, frente a toda essa conjuntura extremamente adversa, nós, além de uma crise sanitária, desta pandemia pelo Covid-19, nós estamos vivendo uma pandemia da violência contra a mulher. A violência que vem, ano após ano, crescendo, né? Nós conseguimos, felizmente, aprovar leis extremamente importantes, como, e aí já entro na resposta, né? Que esta é uma forma institucional de tu enfrentar, tu criar leis que enfrentem, como é a Lei Maria da Penha, como é a lei do feminicídio. Ontem, nós tivemos a aprovação no Senado do projeto de lei da deputada Maria do Rosário, que aprovou na Câmara Federal, né? É um projeto que, felizmente, ela apresentou, toda a bancada feminina subscreveu o projeto, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, e ontem, então, aprovou no Senado mais essa medida que, digamos que altera a Lei Maria da Penha, né, que define como essencial os serviços, corta a questão de que não pode, durante a pandemia, interromper não possa ser suspenso os atos processuais, ampliou, inclusive, a questão da violência contra a mulher, contra as crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Então, esta é uma forma, são as leis, né, para poder também enfrentar, coibir, né? Agora, não basta só tu ter a lei, porque a lei precisa estar na vida, ela precisa ser aplicada na vida. Aí entra a questão do executivo, por exemplo, de nós termos mais delegacias das mulheres. Nós não temos, tem cidades que a mulher, quando agredida, ela tem que se deslocar para outro lugar distante para poder fazer a denúncia, e às vezes ela precisa que o agressor o leve. Quer dizer, isso não existe, né, gente? Né? Isso não existe, né? Então, os equipamentos, digamos, são extremamente importantes, esses equipamentos, como a delegacia, como as casas de abrigo às mulheres, porque muitas vezes a gente consegue estimular a mulher para que ela faça a denúncia. Só que na cidade onde ela mora, digamos, não tem para onde ela ir. Como é que ela vai ir lá na delegacia e vai denunciar e vai voltar para casa, né? E estar com o agressor novamente? Então, ela não denuncia. Então, as casas de abrigo são extremamente importantes. Aqui, em Porto Alegre, nós temos a Casa Viva Maria, nós temos a Mirabal, nós temos casas lotadas, sem nenhuma vaga. Felizmente, também ontem, nesse projeto que foi aprovado, ele prevê também reservas de locais, seja hotéis, enfim, alojamentos, que possam, então, a mulher, na medida que ela pede as medidas protetivas, ela possa ser acolhida pelo Estado, sim, né? O Estado bancando com que essa mulher não sofra novamente a agressão ou venha até a sofrer o feminicídio. Os dados que a delegada Everton e lá que apresentou ontem, que a delegada Tatiana apresentou, mostra a importância
da sociedade interferir nesse processo. A sociedade não pode naturalizar a violência contra a mulher. Não pode naturalizar. E isso é que vem acontecendo. Nós, inclusive, Lac e Everton, eu participo da Força-Tarefa da Assembleia Legislativa, a Força-Tarefa Institucional de Enfrentamento ao Feminicídio, e nós estamos lançando a campanha dos vizinhos e vizinhas. Eu acho que é uma campanha maravilhosa, que é a campanha que diz para a vizinha: vizinha, eu te escuto, eu te protejo e eu denuncio. Que eu acho que isso é legal, em que a sociedade possa estar participando também. Quer dizer, na medida que tu vê que uma vizinha tua está sendo agredida, que está sendo violado os seus direitos de cidadã pelo agressor, que no geral é o marido, ex-marido, ex-namorado, enfim, ex-companheiro, que também tu possa acolher essa mulher e tu possa ajudá-la a denunciar. Nós temos inúmeras iniciativas positivas que, ao longo da nossa conversa aqui, eu gostaria até de frisar aqui, que eu acho que é bem legal. Tá certo. Nós estamos aqui tratando de um assunto de feminista, né? Como diz a minha filha, Abigail, eu tenho uma filha de 18 anos e ela diz que, pai, não adianta, tu não vai entender exatamente como a gente pensa, né? Diz, tá, filho, mas a gente vai tentar, né, lá, que a gente tenta, pelo menos, mas o que a gente faz aqui na RS Rádio é tentar dar a palavra para vocês, né? Embora nós sejamos dois homens aqui, talvez realmente não consigamos compreender da mesma forma que uma mulher compreende, principalmente quem lida com esses assuntos, mas o nosso esforço é que vai no sentido de trazer a palavra, não é isso, Lac? Eu imagino que seja mais ou menos como os depoimentos que os negros dão, né? O branco falar do que é o racismo, a gente se esforça, né? Mas quem sabe é o negro que sofre desde o que nasce as dificuldades de atuar na vida sendo um negro com uma sociedade tão preconceituosa e tão desumana como a nossa, né? Uhum. E eu acho que é semelhante, né, Abigail? Exatamente. A gente sempre fala, é o lugar de fala, né? Daquele que fala. A mulher é que sente. O negro, a negra, especialmente, porque também, se nós olharmos nas estatísticas de quem são as mulheres que mais sofrem violência, são as mulheres negras, né? Então, essa questão hoje colocada do racismo, ou, melhor dizendo, do antirracismo que nós precisamos enfrentar, porque o racismo está aí, né? E hoje o que está colocado é que não basta tu não ser racista, tu tem que ser antirracista, né? Tu tem que abominar as piadas, as músicas, as tais brincadeiras, é só na brincadeira, e essas tais brincadeiras se perpetuam até chegar à morte, como agora, né? A gente está vendo, e como já vimos, gente, é grave o que aconteceu nos Estados Unidos? Sim, sim. Agora, vamos combinar, isso acontece todos os dias na nossa periferia, isso acontece todo dia no centro da cidade, isso acontece, né, com os João Pedro da vida, isso acontece com crianças negras, acontece com jovens negros, com mulheres negras. Todos os dias nós assistimos isso. E a sociedade não negra, ela compactua com isso, quando não denuncia, quando não se revolta, quando não briga com os racistas, né? A analogia que fizeste é perfeita, é também em relação à questão das mulheres, e lembrando, mais ainda com as mulheres negras, né? A situação é mais difícil ainda. Então, é preciso que a gente faça esse debate, como a RS Rádio nos oportuniza a estarmos aqui debatendo com vocês e com todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, enfim, né? Eu acho que é bacana a gente tornar este debate um debate vivo com a sociedade, porque o problema racial
ele não pode ser uma coisa tratada somente pelos negros, tem que ser tratada por nós, sociedade. O problema da violência contra as mulheres não é um problema tão somente das mulheres. Veja bem, eu costumo dizer que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Quando as mulheres reivindicam suas causas, não são causas específicas das mulheres, são causas da humanidade. Veja bem, quando as mulheres reivindicam creches, é creches para as crianças, não é para si, é para as crianças, filhos de mulheres e de homens. Quando nós pedimos que se enfrente a violência, por exemplo, o estupro, né? Que a cidade seja mais iluminada, eu me preocupo enquanto mãe, eu me preocupo quando meu filho volta, eu não durmo enquanto ele não volta para casa, acredito que vocês também, né? A gente não dorme preocupado com a violência instalada, né? E quando se trata da mulher dentro de casa, que é o que o nosso debate se propõe aqui, é vexatório nós vermos esses dados, olharmos para esses dados e fingir que eles não nos afetam. Afetam, sim. A mais da metade da população, que somos nós mulheres, nós estamos sofrendo. Nós sofremos de ver as mulheres serem subjugadas, de verem mulheres que recebem até 30% menos que os homens quando exercem a mesma função, a mesma carga horária, né? E as mulheres, portanto, são tratadas dessa forma. Mas quando chega, gente, na violência, seja ela violência psicológica, seja violência moral, emocional, e quando chega na física, então é a degradação do ser humano, né? Tratar as mulheres. E a violência, gente, ela acaba se perpetuando. Porque num lar que tem violência contra a mulher, tem violência contra as crianças. E essas crianças aprendem a viver na violência. Então, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto humanidade, precisamos entender que o debate que nós estamos fazendo hoje, aqui, eu, Abigail, com o LAC, com o Everton na RS Rádio, é um debate, gente, para todo mundo falar. Para ser recorrente este debate, nós não podemos admitir em que as mulheres sejam tratadas como, lógico, nós temos exemplos, né, gente? Quando tu pega, eu falei aqui da lei que a Maria do Rosário, nossa deputada aqui do Rio Grande do Sul, aprovou, né? Ela mesma foi agredida por Bolsonaro, ela mesma, né, foi agredida, assim como nós temos figuras públicas, mulheres, quando conseguem avançar e entrar na política, são extremamente agredidas. Manuela Dávila, também uma grande mulher, uma grande liderança política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? O quanto foi agredida, campeã das fake news, né? Isso é tratar diferente as mulheres e tratá-las com agressão, né? Então, nós, apesar de tu dizeres aqui, eu estou aqui conversando com dois homens, eu acredito que são dois homens que estão ganhos para este debate, né? Quando propõem inúmeras conversas aqui, eu tenho acompanhado, eu vi que vocês fizeram com a delegada, que vocês fizeram com a Ariane, e vocês estão trazendo esse tema. E isso é um grande serviço que a RS Rádio presta para a nossa sociedade ao trazer temas tão doídos para todos nós. Eu acho que a palavra hoje muito usada pelo movimento, além da sororidade, que são nós, mulheres, nós estarmos uma no lugar das outras e nos protegermos, nós também aprendemos com elas, com as mulheres que são agredidas, a dororidade, a dor. A dor de uma mulher que muitas vezes não consegue sequer denunciar a violência por medo, por vergonha da família, dos vizinhos, dos próprios filhos, né? A dororidade, tu tentar sentir a dor que essa mulher sente ao ser agredida
E quando ela é agredida fisicamente, vocês sabem que ela já sofreu muita agressão verbal. Muito obrigado, viu, pela tua participação aqui com a gente. Quem sabe a gente monta uma conversa convidando a delegada Tatiana também, que ela sempre traz números atualizados, né? De repente tem visões complementares aí para a gente fazer um bom bate-papo também sobre esse assunto, que sim, vai continuar na nossa pauta, e tu já estás convidada também. E depois do isolamento, quem sabe lá no nosso estúdio, ali na Rua Uruguai, no centro de Porto Alegre, dá uma chegada lá para conhecer também, tomar um cafezinho com a gente. Tá bom? Um grande abraço então para ti. Muito obrigado pela tua participação. Abraço. Finalizamos aqui esta edição do Sindicato em Ação, com um programa, eu tenho certeza, bastante produtivo, que trouxe muitas reflexões sobre o direito, a defesa ao direito da mulher em nosso estado, considerando esse contexto de pandemia do coronavírus. Eu peço mais uma vez que você nos ajude, comente, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber, sempre que tivermos um vídeo novo, receber uma notificação no seu celular, no seu notebook, enfim, em qualquer aparelho que você esteja usando. Nós continuamos aqui fazendo o nosso trabalho de casa, porque até o momento, né, infelizmente, a pandemia não tem regredido em nosso estado e nosso país. Infelizmente, ao contrário disso, ela vem aumentando. Nós continuaremos trabalhando de nossas casas até quando for possível. Quem não puder trabalhar de sua casa, né, que tome o máximo cuidado possível quando estiver na rua. Um abraço e até o próximo Sindicato em Ação, aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS e a RS Rádio. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.